Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, como sempre. Hoje, um vídeo que eu considero, assim como eu falei em um vídeo anterior aqui no canal, que eu tive a oportunidade de falar também com uma psicóloga, um dos vídeos mais importantes. Por quê? É muito legal falar sobre escolta prisional, sobre toda a parte operacional, grupo tático, isso que de fato encanta os olhos, né? Enche aí a cabeça dos novinhos que a gente fala, né? É ali que você vai tirar aquela foto bonita, é aquele momento ali do operacional que você quer mostrar. Mas existe todo um lado aí por trás da profissão que infelizmente é pouco falado, que é a saúde mental, tá? Então hoje eu tô com uma convidada aqui mais que especial e agradeço já de pronto, obrigado pelo seu tempo, porque hoje em dia tempo tá valendo mais que dinheiro, hein? Então eu tô com a Eufrásia. A Eufrásia, ela é policial civil do estado de Goiás, colega policial, então tem toda a propriedade para falar sobre essa questão do estresse, de tudo que atinge a nível psicológico um policial como um todo, tá? E aí eu pedi hoje para ela dar uma ênfase, falar um pouco mais, aprofundar mais sobre a nossa realidade, que é a realidade do policial penal, né? Então, Eufrásia, mais uma vez, obrigado. Então, Satisfação é minha estar aqui. uma honra te ter, obrigado. Obrigada. Faz aí sua apresentação muito mais profunda, que você é muito cheio de currículo aí que eu sei. Obrigada, Danilo. É uma satisfação estar com vocês, falar do que eu gosto, né? Saúde mental na segurança pública. E eu sou Eufrásia, Danilo. Eufrásia, policial civil, sou psicóloga, formada em Direito, formada em Pedagogia, tenho algumas pós-graduação em saúde mental e tenho levantado essa bandeira da saúde mental na segurança pública. Palestro o Brasil todo, né? Já dei palestras internacionais levando essa bandeira da saúde mental na segurança pública. Que faz falta, acho que poderia ser muito mais aplicada em todas, né? Mas é legal que você está fazendo esse trabalho aí na Polícia Civil. Parabéns à Polícia Civil do Estado de Goiás por te dar essa possibilidade de atuar na tua área e ajudando aos outros policiais. Pô, querendo ou não, você está ajudando e muito todos os seus colegas, né? Isso, eu costumo falar que a gente dá voz, né? Falar de saúde mental na segurança pública é dar voz a algo que há muito tempo está preso, porque assim, falar de saúde mental para uma profissão que é o arquétipo de herói é antagônico, né? Tipo assim, e eles adoecem também, eles ficam fragilizados, doença mental já é um tabu em geral, e quando se fala da profissão que as pessoas esperam que seja um herói, que não tem nenhum tipo de fragilidade, a gente falar de saúde mental é dar voz para todo mundo, que nós somos humanos e nós adoecemos também. Então, hoje, a gente falando de saúde mental é um sonho realizado, porque quando eu entrei na polícia, nem adoecer a gente podia, adoecia escondido, tomava remédio escondido, tem aquele conhecido Quebec, né? O cara que fica doente, que toma remédio, é Quebec, é doido, já fica ali afastado. Então, existia muito isso, né? Ainda existe, mas a gente dando voz para a saúde mental na segurança pública, a gente está trazendo a humanidade, né? Para falar que os policiais, atrás da farda, atrás de tudo, somos humanos como qualquer pessoa. Né? Nosso mecanismo de humano é o mesmo de uma pessoa ali, de um professor, de um médico, de um pedreiro, de um padeiro. Nós somos o mesmo mecanismo, né? Então a gente sofre qualquer adoecimento que um ser humano sofre. Só que com os plus que a gente vai debater, né? Mega plus, né? Mais ou menos já no que você está falando, você concorda que às vezes o próprio policial ele não se ajuda? Mas eu vou tentar explicar. Dentro ali do convívio policial, a gente sabe bem que você fala, pô, eu tô me sentindo mal, eu acho que eu tô meio deprê. Você entende que o próprio policial, ele tem aquela questão do, meu irmão, eu sou brabo, sou brabão, eu não tenho isso aí é meio frescura. Ainda existe um pouco disso, você concorda? Não, existe muito, é o arquétipo do herói, né? É o que a gente chama na psicanálise. Você põe aquela armadura e sai ali acreditando que realmente você é aquele herói. Porque quando você vê uma figura do policial é o quê? Salvando alguém, prendendo bandido com a arma, o policial é forte. Brabo. Agora brabo, né? Então, assim, e quando você vê um policial com ansiedade, com depressão, chorando, com aquele perfil adoecido, não combina. Então, existe essa negação,
né? Lá no seu íntimo mesmo existe. E é muito interessante a gente falar sobre isso, que quando a gente traz à luz isso, o policial se percebe como um ser humano, né? Então, assim, a negação é a primeira fase do adoecimento. Primeiro o policial falar, não, isso não se conhece, então aquilo ali não é com ele. Pode ser tudo, menos adoecimento mental. Então, muitas vezes o policial chega, eu pensei que eu estava com problema de úlcera, problema de estômago, fiz tudo, mas aí o médico falou que era psicológico. Isso é o quê? É os sintomas psicossomáticos, né? Que era aquela dor muscular, dor no estômago, insônia, alteração no sono, no apetite. O policial pensa que é outra coisa. Aí quando ele vai fazer uma anamnese ali, o médico começa a descartar outras possibilidades, que chega lá na questão da doença mental. E ele Tem muita nega, não nega, não. negação. Isso que eu nego. O cara nega, não, não é isso não, que isso. É, Comigo, não. Pô, isso é uma mega muralha que a gente vai ter que vencer a nível cultural, né? Dentro das sim. instituições e tudo mais. Falando um pouquinho assim mais para a nossa área agora, do policial penal. Eu sei que como você como policial civil com certeza já teve a oportunidade de visitar algumas unidades prisionais, conhece, deve ter muito colega também da área, né? Então essa questão do indivíduo estar ali, de certa forma, ele está encarcerado, né? Ele está ali, por exemplo, durante 24 horas, tem algumas unidades que fazem até 48 horas, e ele está ali de forma constante, com contato ali com os internos, né? Principalmente quem atua na função fim, que vai ser carceragem, a movimentação de interno, movimentação interna. Esse contato excessivo, esse ambiente no longo prazo, se você pudesse levantar alguns problemas, doenças que podem ser ocasionadas e até levantar leves sintomas, porque vai que alguém está assistindo agora e ele, caramba, então será que é isso? Então assim, levanta aí pra gente alguns males, vamos dizer assim, que podem acometer, né? Podem... Policial penal, né? Na realidade, quando a gente fala em segurança pública, eu gosto de colocar todo mundo no mesmo bolo. As pessoas assim, nós, da população da segurança pública, às vezes até por falta de conhecimento, tem essa questão de falar assim, a polícia militar é isso, é ostensiva, então ela é mais perigosa, a polícia civil, ela é investigativa, então ela fica de boa, a polícia penal é só cuidar de preso, então é de boa, mas não é, né? Então a gente sabe que existem os graus de periculosidade, existem os graus também de adoecimento psicológico. Não é só o policial militar que está lá na ponta, nem o civil, porque assim, o policial militar, vamos fazer uma didática aqui, o policial militar tem contato com preso, com o meliante lá na rua e ele prende no momento da prisão, né? Ele teve aquele contato ali, teve aquele estresse enorme, né? Um estresse, etc. Aquele mesmo bandido, aquele mesmo meliante que cometeu o crime, vai ser o mesmo que vai ter contato com o policial civil na hora da investigação, de lavrar o procedimento, o crime vai ser o mesmo, e quando ele vai lá para a carceragem, é o mesmo bandido também, com a mesma personalidade, com a mesma hostilidade, com o mesmo crime. Então, assim, o policial, esses 3 policiais, ele está tendo um contato com estresse e com o meliante do mesmo jeito, né? Então, assim, suponhamos aqui que foi um crime ali de homicídio, um homicídio brutal. Só a PM que sofreu ali, o dano psíquico, porque pegou na hora, a gente também teve exposição a essa mesma criminalidade, essa mesma situação. É o que a gente chama de estresse pós-traumático vicário. Vicário é quando você sofre o trauma, não de ter vivido especificamente ele diretamente, mas só de ouvir falar, né? Imagine você estar convivendo, o policial penal, convive ali num presídio onde tem 1000 detentos, com todo tipo de crime possível. Você sabe, e a gente sabe, qual criminoso cometeu qual crime, né? Então, assim, isso é uma espécie de estresse. Você tá ali convivendo com situações que foram cometidas por aquele preso e que você sabe que ele cometeu. Muitas vezes a gente sabe todos os detalhes. Isso é um estresse pós-traumático vicário, de você saber dessas exposições de mazelas o tempo inteiro. E eu costumo falar que a polícia penal, ela é tipo
o funil lá no fundo, tudo vai estar lá. Então, assim, às vezes o que não passou pela PM ou não passou por nós, vai estar lá. Eu tenho vários amigos no penal, às vezes eles falam, hoje eu estava conversando com um preso, tem um preso que fez isso, isso, isso. Tipo crimes bárbaros. Vocês têm acesso a essas informações. Ter acesso à informação é uma espécie de estresse também. Isso eu não estou nem falando da periculosidade em si, de você estar cuidando do preso, estar lidando com o preso ali, que a gente sabe que o sistema prisional não é um conto de fadas como as pessoas acham por aí, que o cara tá lá encarcerado, de mãozinha para trás, sim senhor e não senhor. Óbvio que não, é extremamente estressante, e eu falo isso com propriedade, porque quando eu entrei na Polícia Civil do Estado de Goiás, não existia a polícia penal ainda nos moldes que tem hoje, então os presos eram encarcerados nas delegacias. Então a gente fazia esse serviço de vocês. É extremamente estressante, sabe? É uma população muito difícil de você lidar, uma população tipo assim, é tudo que a sociedade não quer, põe dentro de um lugar e põe um pessoal para cuidar. Isso é extremamente adoecedor e estressante. Então, essa ideia de que policial penal não corre perigo, ou nenhum tipo de adoecimento porque ele não tá lá na ponta, isso é mentira. Inclusive, eu costumo falar, é o gargalo, vocês vão pegar o funil de tudo, coisas que às vezes a gente não tem contato, vocês vão ter, você está funilado, tá lá, né? Então, é muito, e eu falo muito quando eu falo da penal, do estresse vicário, é o estresse por contato indireto. Você não viveu aquele momento, você não tá naquele papel da Polícia Civil e nem da Polícia Militar ali diretamente. Legal, não sabia isso, bacana. Isso é um... Você recebe essa carga devido à história que você acaba de sabendo ali, né? Sim. Que não é uma história fictícia, assim, são fatos que vêm até você e geram em você vários sentimentos e tudo mais. E principalmente porque você vai ter que conviver com aquele cara que cometeu aquilo tudo, né? Eu não conheço o dia a dia de vocês, mas vocês devem comentar entre vocês assim, quem é aquele preso? Não, é aquele que fez isso, isso e isso, não é isso que vocês falam? Exato. Não, foi aquele que matou a família toda, tal. Então vocês sabem do crime de todo mundo. O fato da gente saber do crime é um estresse também. É o que a gente chama de vicário, né? Não aconteceu com você, mas de você ficar sabendo, imagine você num ambiente, dia após dia, o tempo inteiro, perto de pessoas, tipo assim, uma população de 1000 caras que fizeram um monte de crime bárbaro. O dia inteiro você só ouvindo isso, ouvindo isso. Não, quem é fulano? Fulano foi que estuprou uma criança, que matou fulano, que matou a família toda. Então, assim, é diferente. Eu costumo falar é diferente, tipo, você tá na igreja, já pensou? Com aquele coral, com um monte de velhinhos, o pessoal só ora o dia inteiro, você chega lá, tem aquela paz. Quando você chega num presídio, ainda mais alguns por aí, né? Então você já tem aquele clima pesado, né? Então não é um ambiente bacana. E então a gente invoca, né, o estresse pós-traumático vicário pra gente agora que eu fiquei interessado, explicar isso. E a pessoa que só sabe do crime, vamos dizer, não um policial, um civil, se ele lesse ali a ficha criminal, que de forma muito detalhada gerasse informação sobre todos os crimes que ele cometeu, seria a mesma nesse conceito do vicário aí? Poderia ser, mas de uma forma mais... Cargas diferentes. De carga diferente. Por exemplo, a pessoa civil, ela tem a profissão dela. Ela vai sair de manhã, faz de conta que é um padeiro. Ela vai sair de manhã, vai ouvir a notícia ali de que um cara matou alguém, quartejou, etc. Ele vê, ele adora essas... Totalmente diferente. Totalmente. Ele vai pra padaria, vai fazer o pão dele, depois ele vai esquecer isso. E vocês que estão o dia inteiro em contato com isso, e toda hora, eu acho que deve ser assim, quando chega alguém no presídio, vocês falam, qual artigo? Isso, normalmente você quer saber, puxa aí o BO do cara, qual que é a história desse cara aí, conta pra gente. E geralmente vocês não perguntam também pra pessoa que tá levando preso, ou então pro próprio preso, o que foi que aconteceu? A gente fica em dúvida, realmente. É uma tentativa de controle também, de você saber com quem você tá lidando, é uma tentativa de controle.
que é pertinente até você saber com quem você está lidando, né? Isso aí, e é inerente, vamos dizer, à profissão. Você vai saber, cara, não tem como, né? Não tem. Assim como vocês, o cara chegou lá, você vai saber tudo, detalhadamente, toda a prévia para determinar o novo, que é o fato ali que foi parar na delegacia, né? Uhum. Saber dessas mazelas é o métier da profissão. Uhum. Então, e principalmente vocês, né? Não dá pra chegar lá e falar, não tenho curiosidade. Não é nem questão de curiosidade, é uma coisa tão adoecedor que chega normalmente. Esse cara é capaz de quê? Você vai ter que movimentar ele. Em algum momento você vai ter um contato mais próximo dele, né? Você vai fazer uma algemação. Então, saber o crime dele, o que ele foi capaz até a nível físico, qual é o tipo de crime. Se o crime dele foi com, por exemplo, alguém de porte menor, porte maior, você sabe mais ou menos o quão capaz ele é e a coragem, digamos assim, dele. Então, até para vocês precaver, né? E o perfil, e querendo ou não, vocês fazem mesmo que leigamente um perfil psicológico deles, né? Exato. Sabe aqueles caras que são mais bagunceiros e tal? Vocês sabem quem é aquele mais tranquilo, quem é aquele que é capaz de fazer isso, aquilo. O que fala mais, o que é mais quietinho. Vocês sabem o perfil psicológico deles ali, né? Então, é muito adoecedor, né? Eu tenho contato com o preso, eu achei ele escrotão, né? Poxa, estuprou uma criança, matou, tal. Mas vocês vão ficar convivendo com esse cara ali o tempo inteiro, vocês vão ouvir essas histórias várias vezes, vocês, né? Então, assim, isso é estressor, é muito estressor, adoecedor. Bom, e vendo toda essa situação, até conheci esse termo novo, bem legal. Isso pode ser o gatilho para vários males, né? Esse pode ser um dos gatilhos, né? Pode. O que é esse, a nível prolongado, longo prazo, o que isso pode trazer? O estresse, tanto vicário como presencial, ele tem as consequências dele, né? Então, assim, você vai ver o policial, seja ele, eu repito, PM, militar, penal, mesmo porque a população nem sabe quem é quem. Né? Então, assim, a população, ela atribui a gente o arquétipo do herói, aquela pessoa ali que não tem nenhum problema, e a gente pega pra gente essa figura realmente. A gente compra essa ideia, né? De alguma forma, mesmo que inconsciente, a gente compra essa ideia de que nós somos imbatíveis, somos fortes, e como negar, né? Por exemplo, a penal. O cara venceu, o bandido tá preso. Você tá conduzindo, você não tá sendo conduzido, né? Sim, assim, a PM... Você tá no comando. Vocês mais do que ninguém. Tipo assim, a PM e a civil talvez até possam perder em algum momento. Vocês nunca perdem. Quem chega lá... Rapaz, perde sim, já deu problema demais quando a gente perde, viu? Vou te falar, melhor nem falar não. Brincadeira. Mas infelizmente, eventualmente a gente perde. Dá um problema danado, aparece na televisão com força, assim. Mas aqui no estado de Goiás diminuiu bastante. Eu não me lembro da última vez que a gente perdeu, então nós estamos com o arquétipo de herói em dia aí. Então, assim, quando a gente se percebe nesse adoecimento, Danilo, são coisas muito sutis. E não é uma coisa só, né? Talvez em cada pessoa possa gerar um malha diferente, ou eu estou errado? Não, cada pessoa vai ruir um pilar, mas eu costumo falar que os 3 pilares, chega uma hora que eles ficam ali bem evidentes mesmo, né? Que é a questão física, que são sintomas psicossomáticos, que primeiro a pessoa começa a sentir aquela dor muscular, aquela indisposição, aquelas dores no corpo, às vezes aquela dor tensa aqui no pescoço, às vezes no quadril, pensar, é porque eu treinei errado, é porque eu dormi errado. E o cara provavelmente sempre vai estar pensando, pô, eu dormi errado, eu acho que é o travesseiro. Isso. E o último? E o último vai ser isso, né? Então, assim, essa tensão muscular, né? Aí depois a questão estomacal, que o nosso estômago é o segundo cérebro, né? A gente sabe hoje que temos neurônios no cérebro, né? Então isso é uma situação muito ligada o cérebro com o estômago, né? Então, questão estomacal mesmo, dor no estômago, azia, má digestão, às vezes excesso de peso, ou então perca de peso. Aí depois vai para a questão do sono, né? E o sono já é um outro pilar? Já é outro pilar.
né? Esse aí eu vou te falar, eu acho que todo mundo, né? Excesso de sono, ou então insônia, né? Principalmente a gente que tem escala de plantão. É interessante que todos esses sintomas psicossomáticos, a gente consegue mascarar ele com a nossa profissão, né? Ah, é porque eu treinei, é porque eu trabalhei demais, é porque eu campanei, é porque eu estava de plantão. Então, isso é adoecedor também, óbvio, né? Mas não descarta a situação psicossomática. Depois vem a questão motivacional mesmo, de emoção e de sentimento, que é a questão de já se sentir mais apático, a questão das desvalia, o policial não se sente mais valorizado. E muitas vezes ele acha que é só a questão salarial ou então outras questões. E, assim, é até antagônico eu falar isso como representante sindical. Eu esqueci de falar que eu também sou vice-presidente do Simpol. Só isso. Só vice-presidente. Aí a gente pensa assim, é porque eu ganho pouco, então eu tô desmotivado, eu tô mais triste, a profissão não me reconhece, o governo não reconhece. Isso também é óbvio, Sim. Mas isso também é um processo de adoecimento lá com a causa lá do nosso estresse do trabalho mesmo, né? Tanto que nós temos uma pesquisa recente da PF, da Polícia Federal, que as pessoas acham que é a melhor polícia, assim, que ganha muito bem e tal. O índice de suicídio lá é altíssimo, né? Não. Então, se fosse por conta disso, não existiria suicídio. Se fosse assim, polícias de primeiro mundo não cometeriam suicídios. E só corrobora com o que você falou antes, né? Que não é uma questão de uma polícia ou outra, são todas as polícias. São todas. Todo mundo sofre. Não é o salário, às vezes, que vai te blindar desses males, né? Não é o dinheiro que vai te blindar disso aí, né? É a profissão que vai trazer isso. A ONU, em 2022, ela declarou a profissão de policial como a profissão mais perigosa e estressante do mundo. A primeira profissão mais perigosa do mundo seria a profissão dos trabalhadores que trabalham em alto mar, que naquelas plataformas de petróleo submarina, né? Que ali Mas quando eles entram lá, eles entram preparados, com hora certa, com equipamento e tal. A gente não. Por exemplo, a Polícia Penal, quando a cadeia vira, eles vão avisar que dia que vai virar, né? Que hora que vai virar, se tiver uma rebelião, os presos que estão lá, o estresse. Então, assim, é uma profissão extremamente, a profissão de policial, a profissão já foi considerada pela ONU a mais perigosa e estressante do mundo. Então, o que se falar do Provavelmente todos os males psicológicos que a gente conseguir levantar aqui, que existem, pré-existentes, eu acho que a profissão de policial vai ser um gatilho para ativar alguma delas em algum momento, né? Para todas, assim, médico é muito estressante, mas ele vai atuar dentro de uma série de protocolos, uma série de situações, né? Agora, o que falar da polícia? Eu tô no balcão, se alguém me gritar ali, eu dou a minha vida pela vida de qualquer pessoa na rua. Vocês também, lá no presídio, se tiver alguma coisa, vocês não têm a opção de falar, não vai dar para mim, não. Né? Uma coisa que é legal levantar é esse lance do policial, você tá ali, não é 24 horas, eu sou policial, os 3 dias de descanso, eu desativo, desligo isso, não é um botão que você desliga, né? Eu passei por isso no início mesmo da atividade. Digo ali que os 6 primeiros meses foram os piores, no sentido de que você, um dia antes, você já está tenso porque você tem o seu plantão e é algo extremamente novo para você. E quando você sai, até você se desligar de fato do que você viveu, 24 horas é fácil ali, que vai para até você se acalmar, entender que, peraí, eu consigo desligar, eu não só consigo como eu devo, para eu ter uma qualidade de vida, é um processo, eu acho que é um aprendizado mesmo emocional, psicológico, existe uma quantidade de fatores. Inclusive é um tema que eu queria falar com você. Mas sobre a questão das doenças, a gente está por aí, né? Existem os pilares, achei muito interessante essa questão dos pilares, que eles vão ser rompidos. Eu acho que é muito individual também essa capacidade do policial fazer uma anamnese, não sei, fazer uma autoavaliação para entender se ele realmente está com o torcicolo do travesseiro ou se isso é algo que ele possa procurar um profissional para identificar. Mas uma coisa que até nesse viés dos 3 pilares, você acha que a família é um termômetro legal? Porque, por exemplo, eu entrei para a polícia, vamos dizer, tem uma nova turma que vai entrar agora. A família, pessoal que já está com você, tem uma noção do seu perfil.
quando você entra para a carreira policial e você começa a voltar para casa, é inevitável que você tá diferente. Pô, você não agia assim, você não tem mais paciência e tal. Então a família pode ser um termômetro legal para até aconselhamento dessa pessoa. Ó, eu acho que eu tô te vendo agindo de uma forma X, ou o seu comportamento não está condizente com o que a gente sabia que você era, acho que você precisa procurar uma Sim, a ajuda. família, inclusive na psicologia, na psiquiatria, a gente usa muito a família como informação indireta. Ai, Então, assim, se o seu parceiro, sua esposa, sua mãe tá falando que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Porque é um terceiro te observando, né? uhum. Então, é uma questão da irritabilidade, mudança de hábito, a questão de intolerância, geralmente, insônia. A família, ela fica bem perceptiva. E a família também adoece. Inclusive, Junto, né? adoece junto também, Que né? loucura, isso mesmo. A família também adoece, a Você família leva para também casa essa carga, né? se. E o pior do policial é o seguinte, ele leva e ele leva com as negativas, né? Ele tá negando o adoecimento, então ele começa a ter comportamentos diferentes, a questão física também começa a negar. E isso a família sofre muito com isso Uhum. também, né? A família às vezes querendo ajudar, Querendo identificando, e ele, isso. não, você tá... Eu faço Nessa muito questão... relatório indireto de informação vindo de família, né? Então, da família, os colegas e a família também. O colega é um personagem muito importante para gente, para prevenção do adoecimento. O colega perceber o outro. E a gente tem muito nisso, né, do colega chegar, a notícia vir através de terceiros, porque dificilmente o colega vai falar, ei, eu tô doente, olha aqui e tal. Não, né, o cara começa a ficar muito pessimista, começa a falar muitas vezes de ideação suicida, autoextermínio, e Mas às isso vezes é como ele se fosse uma fase mais assim, o ápice, talvez, ou não, eu tô errado. Ao ponto de ele chegar e tecer uma ideia de autoextermínio. Muitas vezes ele tá tão adoecido que ele não se percebe nisso. Ele começa a falar o pilar da desvalia, né, da desmotivação. Ele começa a falar de uma forma natural e não se percebe. Então ele começa a falar: "Ah, essa vida tá desse jeito, não sei o quê". Começa a Ele tá não de muito. forma direta ele fala, tô com vontade de me matar. Não, Ele vai não chegar e assim tecer, tá, diretamente. nem tá valendo a pena mais. Seria um comentário sutil onde você pega, pô, pera aí, cara, tua Aí vida... começa, né, a falar, aí você começa a ver, quando você junta a informação ali do colega, e às vezes vê essa desmotivação mesmo, até do colega trabalhar, que ele o pessoal começa a achar que ele tá aí preguiçoso, querendo dar nó cego, e É tem muito isso complicado, na né, cara? polícia, né? Tem. Ah, o cara tá ali adoecido, tá desmotivado, então ele já fica mais apático, mais arredio, mais ali apático mesmo, não Uhum. querendo fazer as coisas, a pessoa pensa que é Que é malandragem. sacanagem. Mas o cara tá num processo de adoecimento, né? De a negatividade toda. Pra sanar isso, seria, a gente até falou antes de começar a gravar, seria legal a implementação de uma política de mais avaliações, contínua até? Eu defendo a seguinte ideia, que a gente precisa olhar o fator psicológico como um fator principal para a gente trabalhar, né? E a mente nossa, as nossas funções ali, mentais, cognitivas, é o que vai gerir o que a gente vai fazer da vida, se tiver muito ruim. E é interessante, a polícia, ela dá um atestado que nós estamos bom, que é o atestado, o teste Uhum. psicotécnico, e fala, vai, Você né? tá ótimo, Você vai tá lá. ótimo. Eu tenho mais de 20 anos de polícia. Eu já bati as bielas não sei quantas vezes, né? Inclusive, eu fui para psicologia porque eu tive um processo de adoecimento mental muito grande e não tive apoio dentro da instituição. Então foi mais uma ideia de eu quero entender o que está Eu quero acontecendo. entender a mente, né, humana e quero fazer algo para Que mudar legal. isso. Então, eu cursei psicologia, me aperfeiçoei, fiz várias especializações para mim, fazer projetos e apresentar isso. E eu sempre falo, não é justo a polícia pega a gente saudável, né, faz um teste, atesta lá que você tá bem, Você tá e ótimo. aí põe o policial exposto a um monte de estresse, sem condições nenhum, o policial adoece e ele entrega como o policial para a família. Eu conversei com o pai da Rafaela Drummond, aquela que cometeu suicídio lá em Minas, Ah, e doeu muito em mim. Ele falou assim, doutor, eu entreguei minha filha para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, saudável, e a polícia me devolveu ela em um caixão, adoecida, né?
E com muito pouco tempo. Ela tinha pouco tempo de polícia, né? E é o que você falou, a família adoeceu junto, né? Adoeceu junto e tá todo mundo ali adoecido, e não é justo, né? O Estado vai lá e fala, ó, eu quero uma pessoa boa das pernas e da cabeça, porque você tem que estar bem fisicamente, né? O arquétipo do herói. Uhum. Você tem que ser bom fisicamente, bom psicologicamente. O Estado pega uma pessoa física, psicológica, intelectualmente sadia e geralmente devolve a pessoa sequelada. Porque se você vê, a maioria dos policiais, quando se aposenta, já está no limite de adoecimento, de estresse e de outras coisas. Então, no meio desse caminho, tem que haver políticas de humanização desse herói. Esse herói, ele tem um prazo de validade. Esse herói, ele não é ad eterno, ele é humano como qualquer outra pessoa. Talvez a gente tenha um perfil diferente, isso aí eu concordo. O psicotécnico fala que o policial, ele tem que ter um nível de tolerância, tem que ter uma coragem, né? Nós somos um perfil diferente. Eu costumo falar, nós não somos muito certos, não, mas quem é que vai hoje colocar uma arma na cintura por o salário que a gente ganha e trocar a nossa vida por vida de qualquer pessoa no mundo? Cara. Não é coisa de muito certa, não, mas enfim, a gente aceitou, né? A gente já tá aqui, então bora. Mas assim, é hora de despertar, do Estado dar suporte para isso. E o que a gente vê é ao contrário, é uma desvalorização salarial, que é adoecedor também, é uma reforma da Previdência injusta, né? Eu teria que ter me aposentado há 2 anos atrás e se for pelas regras atuais, eu vou ficar mais 10 anos. Uhum. Isso não é justo, isso é adoecedor, né? As políticas públicas, o governo não vê o policial com essa sensibilidade que precisa ser vista. Então, hoje a gente briga para ter políticas diferenciadas, né, para o policial, porque o policial não é uma profissão comum, né, uma profissão como qualquer outra, é uma profissão extremamente estressante, adoecedora, exposição a estresse, exposição à mazela. A penal, imagina, é como se fosse um jornal de atrocidade o dia inteiro, né? Inclusive, nós temos na psicologia a questão da exposição, né? Às vezes o paciente está ali mais depressivo, está com uma situação, a gente vê o que você assiste. A gente sabe disso, o cérebro... Que afeta de forma direta. Afeta, sim, o cérebro não sabe o que é mentira, o que é verdade. Então, se você assiste um filme de terror, você sente medo, você sente todos aqueles... É o objetivo até do filme, né? Então assim, o que acontece? Medo, você fica aquilo. Agora você assiste, um cidadão comum que assiste o dia inteiro um jornal de policial, Você já viu que essas pessoas que assistem isso são mais agitadas, sim, falam muito? Aqueles jornais que o tempo todo são os crimes, né? E as pessoas que gostam desse perfil é assim, tanto que na psicologia, quando a gente vai pegar um paciente, a gente vê o que você gosta muito de assistir. Geralmente o paciente tem esse padrão, né? Caramba. É filme de afeta, terror, né, afeta. Agora imagina um policial que tá ali assistindo um filme que ele não escolheu, tá ali para ele assistir o tempo inteiro, né? E dentro dessa realidade dele estar ali o tempo inteiro, e infelizmente nem todo mundo vai ganhar na Mega Sena para poder sair, o que a gente pode dar de ideia prática, uma ideia... Quais são as válvulas de escape, se a gente fosse ver? Todo policial penal que está agora ali, o cara está há um tempo... A galera do último concurso, por exemplo, foi do estágio GS 2019, os caras já estão há alguns anos também, então... Até o mais novinho hoje já tá tempo suficiente para já ter desenvolvido algo, cara. Incrível isso. Uhum. Então hoje, o que a gente pode fazer na prática? O que a gente pode aconselhar para se tornar a válvula de escape e amenizar os danos ou talvez não chegar ao dano? Não sei. Uhum. Eu acho que o principal é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento de você saber quem eu sou. Eu sou esse herói mesmo que a sociedade fala, né? É esse autoconhecimento mesmo, essa análise. Tá certo isso? Ou eu preciso ser o tempo inteiro, eu preciso ser isso o tempo inteiro? Isso tá me afetando? E conhecimento também, né? Autoconhecimento e conhecimento. Porque, geralmente, quando eu termino de dar minhas palestras, os policiais falam, nossa, doutora, eu não tinha percebido isso. Tipo assim, os sintomas psicossomáticos. É uma questão que são bem legais para a galera entender mesmo. Isso é uma questão de autoconhecimento. Eu tô sempre com dor de garganta, dor no estômago,
de ouvido, dor de cabeça, dor muscular. Mas nesse autoconhecimento, até esses sintomas que você está falando, ele tem que entender que eles se tornaram frequentes a partir do momento que ele ingressou na profissão, né? Sim. Seria mais ou menos isso. Seria isso. Tipo assim, eu sempre tive isso, né? Uhum. É só uma azia, mas quanto tempo essa azia? Você Né? está há 3 anos na profissão e a partir desses 3 anos que isso foi desenvolvido. Seria mais ou menos esse o autoconhecimento, né? Autoconhecimento, de você se conhecer e saber, né? O que está acontecendo comigo. Sono, autoconhecimento e eu costumo falar autopreservação, que é a questão assim. É muito comum, o policial, eu quero ficar no plantão, porque o plantão é bom, porque eu faço um bico também. Gente, mas a privação de sono por 5, 10, 20 anos, como é que fica? A exposição exagerada, eu vou para um presídio ali, eu não sei a realidade de vocês, mas vou fazer uma análise com a gente. Vou para um presídio de segurança máxima, porque lá tem uma gratificação melhor, mas só que lá também é muito mais estressante. Né? Países de primeiro mundo tem um protocolo, o policial, por exemplo, vou falar da Polícia Civil, policial que trabalha na homicídios fica um certo tempo ali. Então, assim, ele não fica a vida toda igual a gente vê aqui na Polícia Civil, tem gente que fica a vida inteira ali em um grupo altamente perigoso, estressante. Delegacia da Mulher, Delegacia de Crimes Sexuais contra Criança e Adolescente. Por exemplo, nos Estados Unidos, se a mulher estiver grávida, ela não fica nesse tipo de delegacia. Aqui no Brasil nós temos protocolo, né? Por exemplo, a mulher está grávida, uma policial penal, por exemplo, ela está grávida, ela vai ficar cuidando de presa que cometeu crimes contra a criança. E já percebeu o estresse vicário dela tá ali grávida e tá trabalhando em mulheres ali que cometeram esse tipo de crime. Então é isso, ou exposição demais a plantão, muito tempo no plantão. Às vezes a gente Número excessivo de voluntário, talvez o cara... Vocês têm voluntário, né? Tem isso, né? Aqui também a gente tem. Então, assim, isso é autopreservação, né? Porque o Estado, ele vai sempre querer a mão de obra mais barata e quando você não serve mais, ele vai descartar, né? O caminho contrário de ter uns programas de preservação vai vir, mas vai vir a longo prazo e muito devagar. O que a gente pode fazer de imediato é isso. Autorresponsabilidade, autopreservação, né, o autoconhecimento, para, poxa, peraí, isso aqui tá certo, e puxando a sardinha pro meu lado, lógico, né, Claro. Fazer terapia também, né, porque Freud falava há mais de 100 anos atrás... Eu vou, perdão te interromper, acho até interessante, eu particularmente, não com o conhecimento que você tem, eu até inverteria, sabe por quê? Eu acho que muita gente não vai ter a capacidade de ter esse autoconhecimento. Porque se tivesse isso, né, muita gente estaria menos pior do que está hoje. Uhum. Eu acho um caminho muito legal procura um psicólogo. Ele vai te ajudar a fazer essa autoanálise. Uhum. Ele vai te ajudar a entender o que é essa autopreservação. Você está fazendo voluntário por causa do dinheiro, mas será que esse dinheiro vai comprar a tua saúde daqui a pouco? Talvez você esteja agora juntando um dinheiro que se você não tivesse ele, você teria o longo prazo para você. Sim. Na minha humilde forma de ver, procurar um psicólogo é o caminho mais legal para todo mundo que está vendo aí o vídeo e ainda não conseguiu entender o que é autoanálise, o que é fazer essa autopreservação. Uhum. Já está um tempão no sistema e não percebeu isso? Talvez você já tenha até algum desses pilares já foi rompido e você não tá capaz, cara. Entenda que você às vezes não vai ser capaz de fazer isso e procura um psicólogo, cara. Eu acho que talvez eu inverteria. O mundo ideal seria isso, né? Freud falava há mais de 100 anos atrás que um dia a civilização ia chegar no momento que terapia seria uma questão de saúde mental pública. Então, assim, seria tipo obrigatório, né? Todo mundo ter. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós estamos nesse momento, né? De todo mundo precisar, né? O adoecimento da civilização. Freud falava isso muito sabiamente há 100 anos atrás, e se ele tivesse aqui, ele devia estar arrepiado já. Nossa Senhora. De saber como que chegou. Mas, assim, o ideal seria, assim, ter um processo melhor, terapêutico, né? Mas essa questão de se autoconhecer, aí, continuando, né? Ter uma vida saudável no sentido de ter o lazer, não ficar só essa questão de extra. Eu sei que no Brasil inteiro hoje, a todas as polícias, tanto a penal, a militar, o corpo de bombeiros também, os governos têm comprado muito a mão de obra barata do policial com essas AC4, né, AC3,
cada estado é uma coisa diferente, que a gente chama de extra. Então, o policial trabalhando muito para fazer um pouco mais de dinheiro. Então, assim, seria essa questão mesmo de se cuidar, atividade física, alimentação, sono, né? A preservação do sono. Às vezes você vê o policial, não, eu tô de plantão, mas eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu preciso dormir. Muitas vezes o policial tá no plantão, sai dali, já vai direto para um bico, então já vai para a rotina normal, aí perde sono. Ah, já conheci policiais que tiravam plantão e depois não conseguiram dormir mais. E isso é normal. O cérebro fica sequelado, você não consegue mais relaxar para dormir. E como é que vai ficar isso? Você tem lá o seu quarto de hora, né? Normalmente você vai ter um descanso e você tem que estar no seu posto lá numa madrugada, enfim. E aí, com o passar do tempo, o seu organismo vai provavelmente se acostumar a isso e falar, não, beleza, você tem que acordar na madrugada, então eu vou te acordar toda madrugada. Todo E dia aí ele você acorda tá em naquele casa e horário. você tá acordando naquele horário e você falando, pô, acordei, o que foi? Ah, vou tentar dormir. Você não vai voltar a dormir de forma instantânea. Então você tem ali um prazo gigantesco, sua qualidade real de sono fica uma porcaria, e aí você começa gatilho após gatilho, um piorando o outro, né? Você vai acordar, Isso. tá indisposto, tararara, enfim. Afeta o humor, porque o seu Pô, cérebro ele total. precisa ter os níveis de sono para relaxar realmente, né? O sono reparador, para suas células, para tudo. Então é isso. Aí atividade física, alimentação, lazer, relacionamentos saudáveis. Uhum. E conta muito, Existe. né? Se voltar para uma casa, de verdade, um lar, digamos assim. Isso para mim é o que me faz ficar bem. Você tem uma qualidade de vida legal dentro da sua casa, prezar pelo seu relacionamento familiar, independente de qual seja, sua avó, seu avô, sua mãe, não sei o que, seu esposo, seu marido. Uhum. Isso aí eu acho que é uma parada que define muito minha qualidade psicológica. É. Voltar para uma casa que de fato é um lar, né? Um termômetro do adoecimento mental da polícia, que eu costumo falar na segurança pública, são os pilares ruídos da questão dos relacionamentos e o financeiro. Você vê que a maioria da população da segurança pública, tanto homem como mulher, assustadoramente tem grandes problemas em relação a isso. Relacionamento, né? E questão financeira. Por quê? Porque são as duas energias vitais da vida, né? Eu costumo falar o dinheiro e o sexo, que se você não consegue administrar isso, é porque tem coisas erradas na sua vida. Então, você vê um termômetro muito grande disso na segurança pública. O policial começa a entrar nisso aí de se relaciona com uma pessoa, ele não estar bem com ele, então ele não vai estar bem com ninguém. E esse relacionamento não é só conjugal, não. Eu falo de familiares também, na relação ali. Você vê muito comum isso. Policial é brigão, aí briga com todos os vizinhos, briga no trânsito. É o que eu falei da falta de paciência, né? Isso vai sugando, devagar você não percebe. E quando você vê, você tá o cara brigão, você se tornou o cara brigão. Virou um cara brigão, porque ele entrou na polícia, é um perfil, né? E as pessoas falam, porque ele é policial. Já é né? engraçado. E não é o contrário. Não, porque ele é polícia. Ele é polícia, então assim, aquela imagem do policial sempre violento, truculento, brigando com o vizinho, dando festa e ninguém pode reclamar, sempre as pessoas acham que é isso, né? E a gente vê na televisão, infelizmente, alguns casos de onde isso se torna o ápice, que é policial dispara contra isso. Quando o policial parte para essa ignorância final. Briga de trânsito é o que mais acontece, né? Hoje em dia, infelizmente, eu falo também com bastante propriedade que nem todo mundo está pronto para ter uma arma na cintura, e isso, como você falou, a gente faz ali o psicotécnico, 6 meses de validade para o psicotécnico. O quanto mudou, né? O quanto, depois de 3, 4, 5 anos, o quanto esse policial já não sofreu, e às vezes ele tá cheio de problema e ele não faz essa autoanálise. Tudo que a gente falou vem para essa situação fim agora. E aí ele explode no momento errado. Aí ele tá lá num trânsito, a vida e tudo mais. E infelizmente ele é o vilão. A sociedade vai taxar ele como vilão. Isso. Não sabe que foi toda uma problemática causada. Sim, de fato, a ação dele ali pode ser horrorosa e ele vai responder por isso. Mas ele foi, vamos dizer assim, usado por uma máquina. Sim. Que o tratou como máquina e chegou onde chegou, né? Com a última gota, né? Que aí transborda, porque aquele policial que fez aquilo ali, não justificando nenhum tipo de crime, óbvio, ele vem de um processo, né?
Aí você vê o cara ali, tá com processo de separação, tá endividado, tá com problema de relacionamento dentro da delegacia ou lá na unidade. Então, é a questão mesmo do desequilíbrio. Acontece o desequilíbrio, que suas bases vão ruindo. E é muito comum você perceber isso, e é progressivo, né? Então, assim, o policial, quando ele entra, ele fica no pico da adrenalina ali. Ele, vou trazer aqui para penal, se for possível, ele fica o dia inteiro no presídio ali, vibrando no início, tira todos os plantões e tal, né? Então você vai ser movido pela adrenalina, pelo prazer imediato, pelo novo, né? O novo e tal. Aí 2, 3 anos aquele ali começa a baixar e você começa a enxergar a realidade ali, né? Até começa a entender até onde eu vou, até onde eu não vou. Isso. Aí você começa a ver ali a falta de valorização, você percebe que você não é mais o herói, né? Então, o arquétipo de herói começa a cair, e aí você começa a negar, fala, poxa, mas eu não sou mais, não, aquele cara lá que me contrataram para ser, com superpoderes, o fodão e tal, não. Aí quando você começa a entrar nas mazelas mesmo, aí começa a vir. E eu costumo falar, 2, 3 anos, começa a surgir os sintomas psicossomáticos. Você 2, pode 3 perceber, anos? 2, 3 anos já começa. Tem um estudo da Polícia Federal falando que o adoecimento mental na segurança pública era de 89%. Então, assim, 89% dos policiais estavam adoecidos. E eu falo, esses 11% tu ainda... Entrou agora. Entrou agora, ainda vai chegar. Caramba. Aí antes de chegar em 100, vem uma turma e fica ali. Então, mas é isso. Se você colocar uma lupa na segurança pública no Brasil hoje, aí eu falo isso com muita autoridade e sem medo de errar. Estamos todos adoecidos. Em algum grau, concordo. Em algum grau. Vão ter aqueles que são mais capazes de fazer essa autoanálise que você falou, e talvez eles conseguiram se blindar de algumas desses pilares, eles conseguiram salvar, mas em algum grau sim, eu concordo 100% com você. E também existe a sublimação, né? Que é um termo que a gente usa na psicanálise. Essa questão de se blindar também é uma fuga. Sim, né? Então, se você parar, ser necessário, né? Não precisava, né? Sabe aquela coisa que às vezes a gente ouve? O que é do outro, deixa lá, não leva para casa isso. Beleza, isso é um jargão, a coisa, mas a gente não leva. Nós não somos uma máquina, né? Que para programar, não leva esse trauma para casa. Aí o seu cérebro vai falar, beleza, descartando. Aí lá no seu plantão teve um suicídio na cela, e você foi lá, olhou, e caramba, vamos chamar técnico científico e tudo mais, e você viu, e só do fato de estar ali naquele momento, aquela imagem, aí o cara, não, isso aqui, ó, deixa aqui, isso aí não é seu não, deixa aqui. Não é pra casa não, cara. É isso, né? Legal falar a palavra, a gente mas não levar, tá pro resto da sua vida ali atrás, cara. Não tem como. Porque é ser humano tratando outro ser humano, né? Então, assim, quando você vê as mazelas da vida do ser humano, você não é blindado, você não é um ser superior que tá aqui em cima, só olhando as coisas acontecerem. Mas é mais ou menos isso que as pessoas acham que acontece. É como se fosse uma fantasia. Eu sou o policial penal, eu tô com uma arma, com um fuzil, eu sou concursado, eu tenho um salário bacana, esses presos aqui são tudo inferiores, então eu vou olhar daqui. Na realidade não é isso, óbvio, nas devidas proporções somos todos humanos, os nossos mecanismos são todos iguais, nós somos máquinas iguais. Temos olhos, pernas, órgãos iguais, sofremos igual. Então, quando você vê outro ser humano encarcerado, por mais que você logicamente vai falar, ele tá ali porque merece, mas esse é um ser humano numa situação degradante de bicho. Não tô falando do que ele fez, nem que ele merece ou não, né? Então, assim, você vê um ser humano que cometeu suicídio, que foi estuprado, assassinado, aquilo ali, aí eu volto de novo, é o estresse pós-traumático vicário, né? Aqueles combatentes de guerra, nos Estados Unidos, quando voltam, eles têm todo aquele acompanhamento, eles são aposentados imediatamente, eles não trabalham mais, tem aquelas honrarias, tem tudo, né? Porque o estresse pós-traumático vicário lá é levado muito a sério. Eles sabem disso, né? Então, assim, o cara vai lá, fica tantos anos na guerra, quando volta, você vê, nesses filmes tem muito, né? O cara não consegue dormir mais, fica ali pensando, tem traumas. E a gente que fica nessa guerra urbana o tempo inteiro?
anos após anos, né? Vendo outro ser humano ali no sofrimento, vendo outro ser humano na mesma situação. Isso inconscientemente, isso nos atinge, porque nós sabemos lá no nosso consciente que nós não somos heróis daquele jeito, que nós também é outro ser humano que está ali na frente. Exato. Bom, só fazer uma retrospectiva. Nós temos os 3 pilares, que nessa autoavaliação que cada um vai fazer é o que, de certa forma, a gente tem que mais focar, né, nossa atenção nos 3 pilares, se em algum momento um dos seus pilares está sendo atingido. O outro seria faça a sua autoavaliação, né? Entenda os 3 pilares, faça a sua autoavaliação sempre, entenda seus limites. Lembre que sua família pode te ajudar, sendo um termômetro em algum momento. Sua família, seu colega, amigos mais próximos, eles podem te ajudar. E a outra é, tenha uma atividade física. Não esqueça que você não é um robô, você precisa de lazer. E a gente fala atividade física ou lazer na ideia de que você tem que ter uma atividade onde você não precise necessariamente pensar no seu trabalho. E, por favor, não pense no seu trabalho. Sei que é difícil, que é o que a gente está mais falando aqui, que não dá para desligar, mas tente preencher sua mente com outras coisas, né? E agora eu queria pedir para você, tem uma turma que tá para formar, né, recentemente. Peraí, antes, você me contou sobre um projeto da Polícia Civil, que é exatamente o que a gente está falando sobre alguma coisa, o que a gente pode fazer, existe um projeto, né? Isso, nós do sindicato... É só para os policiais civis do Estado de Goiás, só. Hoje. A gente vai falar, tá, como a nível exemplo, algo que pode ser tomado pra gente aí, viu? Fica a dica. O sindicato, né, era um grande sonho meu trabalhar a saúde mental na Polícia Civil. E aí nós lançamos o programa Mente Sana, que é atendimento psicológico feito por psicólogos altamente qualificados. São psicólogos treinados para entender o perfil do policial. Então a gente fornece esse atendimento psicológico para o policial, é online, gratuito, policial civil sindicalizado ao Simpol. Então o policial vai lá, ele não precisa ficar com vergonha, nem entrar em detalhes. Pode assim, ser online também, online. Se ele se sentir mais vontade de primeira, né? Porque às vezes o policial, até para procurar um profissional, ele fica assim, poxa, eu vou no psicólogo falar que eu tô sentindo isso. É sinônimo de fraqueza para a maioria da galera, né? Tipo, e os nossos psicólogos, eles já sabem o perfil do policial, já sabem todo o comportamento, sabe que nós somos mais rígidos, somos mais difíceis de se abrir. Então a gente tem esse programa lá, já tem 3 anos, e esse programa virou uma referência nacional. Inclusive o Ministério da Justiça copiou o nosso programa e lançou um programa nacional nesses mesmos moldes. E assim, nós já viramos assunto de vários artigos científicos, inclusive mês retrasados, eu participei de uma banca na Universidade de Goiás, onde a pós-graduada estava falando sobre saúde mental na segurança pública, e ela descobriu o nosso programa. E o que aconteceu, para vocês terem uma ideia? O nosso programa atendeu 3.500 pessoas. A PM, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles estavam no período de 3 anos na casa lá de 1.000 e poucas pessoas só. Nós fizemos 382 intervenções de combate a suicídio nesse período. 382. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Bombeiro, nenhuma, segundo as estatísticas dele. Então, isso nosso programa, ele revelou que nós estamos adoecidos, mas só que a gente não procura a instituição, porque a instituição é adoecedora. Então, nós ainda temos esse perfil de herói de que não mostra fraqueza. Como o sindicato, ele é um braço do policial, ele está ali lado a lado, então tem essa confiabilidade, né? Então, o nosso programa despontou no estado de Goiás como isso, e a nível nacional, né, pelas estatísticas da gente atender de uma forma humanizada e entender a essência humana do policial. O policial não é aquele herói, não é essa mão de obra barata, não é esse ser humano que foram lá, fizeram um teste psicotécnico e falaram que ele tá bem, e daqui a pouco, 4, 5 anos, ele tá adoecido e ninguém volta mais para saber como é que ele tá. Então o sindicato fez isso, ele voltou lá e tá vendo como o policial tá. E hoje a gente garante, o policial tá adoecido. Porque somos humanos, né? Cara, que legal, parabéns pelo projeto, né? Acima de tudo, parabéns. Fica aí, né?
Fica a dica aí, tá? Eu aceito. E é legal o online. Eu acho que muito dos policiais que de início vão ficar meio assim, pô, peraí, da minha casa eu faço assim, eu me sinto mais à vontade. E aí é o gatilho para depois, pô, foi legal, eu vou lá agora, vou conversar mesmo. Até porque é um processo, o tratamento é um processo. Vencer Sim, esse primeiro contato, acho que é a primeira barreira, o que mais tem que acontecer, né? sim. Até as estatísticas estão mostrando isso, né? Esse tanto de intervenção que aconteceu foi porque em algum momento começaram a sentir mais seguros a ir lá e fazer o primeiro contato. Quando eu lancei esse programa, Danilo, virou uma piada, né? O pessoal, vai gastar Sério? dinheiro com saúde mental. E eu Putz. já sabia, né? Eu já tinha adoecido, então eu sabia que a gente estava todo mundo adoecido, já tinha estudado exaustivamente o perfil do policial, já sabia que como nós estávamos. Lançamos o programa, eram 100 sessões por mês. O primeiro mês teve baixíssima procura, teve tipo 15, 30 no máximo. Segundo mês, baixo também. O pessoal falou assim, ixi, esse projeto aí fracassou. Eu falei, não fracassou não, porque eu sei que tá todo mundo adoecido. Aí a gente fazia live, conversava. Aí toda besteira que as pessoas falavam nos grupos de polícia, colocava a minha foto. Falava, tá doido? Chama a doutora, então. Tipo assim, virei piada, sabe? Mas eu sabia que a gente estava adoecido, permaneci com o programa e começou a chegar demanda. Tipo assim, colega me ligava, fala, Eufrásia, eu acho que eu tô com algum problema. Eu começava a falar e eu começava a encaminhar para tratamento. Enfim, foi um servicinho de formiguinha. Com quase um ano de programa, nós não tínhamos mais vaga, esgotou as vagas. Hoje nós temos fila de espera, a gente não consegue mais Caralho. investir dinheiro no projeto, porque é muito oneroso. Nós temos fila de espera. Então, assim, a gente já atendeu mais de 3.500 policiais, tem uma fila de espera imensa. Então, assim, é o dia inteiro o pessoal ligando. Hoje virou um programa robusto, com qualidade, com respaldo científico, com estatística, né? Tem depoimento, inclusive, se vocês entrarem no site do Simpol, tem depoimento de policial falando: esse programa salvou minha vida, foi um Que divisor massa. de água, me conheci dentro desse programa. Então, assim, é muito legal você falar isso. E hoje, o Simpol, ele é reconhecido nacionalmente como o percussor de falar dessa saúde mental humanizada. Eu fui palestrante ano passado no ISMA 2024, um congresso internacional de segurança pública. O meu projeto foi escolhido para mim palestrar. Eu palestrei, falei sobre isso, o pessoal adorou. E já fui em vários estados do Brasil, várias câmaras, congresso. O pessoal gosta muito de falar sobre isso, porque é um assunto novo. O que às vezes tem por aí são programas, entre aspas, maquiado. Tipo assim, o Estado tem um núcleo que tem um psicólogo que você vai lá quando você já bateu as bielas para entregar a arma, para ser crucificado, porque senão você vai ter teu ponto cortado, tá todo mundo reclamando de você, então entrega a sua arma e vai fazer um tratamento. Só que a pessoa não faz um tratamento correto, ela faz porque ela foi imposta pelo Estado. Então ela já tá lá estigmatizada de doido, então já é mais adoecedor ainda. O nosso programa ele é muito humanizado, porque ele é sigiloso, ninguém sabe, você entra lá, faz a sua sessão de terapia, conta as suas histórias, a administração não vai ficar sabendo, o seu chefe não vai ficar sabendo, então você pode resolver de uma forma muito humana, sigilosa e efetiva. Pô, que legal. Muito bom mesmo, muito bom. Espero que vire exemplo. Já está a nível quase internacional aí, pelo que eu estou vendo, o Estado de Goiás podia adotar isso aí para toda a segurança pública, né? Podia, eu tenho um projeto assim de ter a verba ser direcionada para órgãos, né, alguma instituição que possa fazer isso, que não fique lá na mão do Estado. Por exemplo, o setor de perícia da Polícia Penal. Dificilmente o policial vai lá falar da sexualidade dele, do uso de droga, daqueles problemas mais íntimos dele, porque a polícia, o núcleo de psicologia da Polícia Penal talvez não tenha tanto sigilo nem isenção para tratá-lo como um sindicato, né? Uhum. Então, assim, você vê, a gente trata várias situações. Tem um caso aqui que não é sigilo, inclusive ele já me acompanhou várias vezes, um policial hétero, homem, que se denominava homem. Depois que a gente começou na terapia, ele fez a transição e hoje ele é uma menina, né? E ele fala frase, eu só consegui espaço aqui, nesse ambiente. Já fiz terapia em outros locais e nunca tive espaço.
Uhum. Então, assim, são situações muito delicadas que às vezes o policial não vai falar em outro local que não seja um local seguro. Oh, muito bom. Bom, eu acho que a gente ficaria fácil mais uma hora, eu teria mais perguntas para fazer, Já tem uma mas hora que a gente está aqui? eu nem tô contando, mas eu ficaria mais uma hora. Mas agora, assim, ó, eu acho legal e tem uma turma para entrar, como eu falei e tudo mais. Para aquele que não é policial, tá aí no processo, é um cara novo, tá vindo da casa dele aí, ou de um outro concurso que não tenha nada a ver com a carreira policial. Se a gente pudesse dar algumas dicas de ouro, assim, ó, você tá para chegar nesse ambiente aqui. Vou dar aqui algumas dicas de ouro para você, não sei nem mais se é a palavra certa, blindar, como a gente falou, mas para você se precaver de algumas situações e não se expor tanto como você talvez se exponha caso você não saiba disso. Dicas de ouro da Eufrase. Tá. Primeiro, é realmente a gente tirar essa carga do arquétipo de herói. Nós não somos heróis. Nós somos uma profissão extremamente honrosa. É um ministério realmente ser policial, não é qualquer pessoa, mas nós somos humanos. A gente adoece, a gente tem um monte de problemas como qualquer outro, né? Eu deixo aqui a frase de Freud. Nós somos humanos, mas às vezes querem que nós fôssemos de ferro, e nós não somos de ferro. Então, a gente saber dos nossos limites, né? Saber que a gente está aqui, a gente faz um trabalho muito especial, é algo honroso, mas nós temos o nosso limite a gente precisa de lazer, de autoconhecimento, de autopreservação, autorresponsabilidade, de realmente nos entender como ser humano dentro desse protocolo que quer insistir que nós somos heróis. Show. Vou agradecer para você pelo seu tempo de novo. Obrigado mesmo. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Alguma para toda a categoria aí da Polícia Penal? Ah, é uma satisfação imensa. Eu tenho um carinho imenso por vocês. Vi vocês nascerem. Quando eu entrei na polícia não Verdade. existia ainda. Vocês são A gente ajudou, muito. a gente tirou todo aquele pessoal dentro das delegacias, Isso, não? nossa, vocês são um reforço mais do que bem-vindo. Então, assim, cuidem, né, gente? Se cuidem e levem a sério a questão da saúde mental. Show. Pessoal, você ficou até agora, a gente agradece também pela sua atenção. Eu acho que é um vídeo legal para você mandar aí em algum grupo que tenha da carreira policial, porque, como a gente falou, é um tema que infelizmente não é muito divulgado. Muita gente tem uma resistência com relação a esse assunto, e eu acho extremamente pertinente. Pode ajudar alguém, se você não se enquadrou aqui, pô, parabéns. Mas pode ter alguém que pode estar precisando ouvir de alguma coisa, entender que aquele problema no estômago, ou aquele gatilho ali, pode se tornar algo maior. Então, valeu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, e valeu, até a próxima aí, tamo junto.